Sem conhecimento cobre o conselho, por isso falo do que não entendi, com coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei continuamente e tu ensina-me com o ouvir dos meus ouvidos. Ouve, mas agora te vem os meus olhos, porque isso me abomina-me. Quando o Senhor me chamou para esta obra, Ele me chamou numa condições de orar pelos enfermos, orar e para ser mais claro e não tomar muito tempo dos irmãos, Deus me chamou para a obra completa. A verdade é essa. Então, naquela época, eu estava oprimido, né? E Deus me chamou num sonho. Eu ainda não era crente. Deus me usou num sonho e me levou lá onde eu morava, a casa dos meus filhos, da minha ex-mulher, e ali eu chegava naquela esquina, tinha muita gente colocando macumbaria na esquina, e ali eu orava, chegava, o Senhor mandava eu orar por aquelas pessoas. Mas eu não sou nem cristão, como é que eu vou orar por aquelas pessoas? Mas atendi a voz do Senhor, levantei minha mão num sonho, e aquele demônio caía por terra e as pessoas eram libertas. Ali, através daquele sonho, eu aceitei Jesus e fui na caminhada com Cristo, fazendo aquilo que Ele mandava e Ele atendia. Eu pedia, o Senhor me dava. Eu orava, o Senhor derramava o seu poder. Então eu levei muito tempo com essa obra no Senhor, e vim congregar em algumas igrejas, né? E ali eu comecei a orar e pedir, e Deus me dava. Um certo tempo, eu estava sozinho, eu não tinha uma esposa, não tinha ninguém, e comecei a arrumar uma esposa aqui, outra ali, tá? Então eu não, mesmo assim, o Senhor era comigo. Mesmo assim, o Senhor vinha comigo. Eu pedia, Ele me dava. Então, o que eu quero chegar a essa conclusão desse texto que eu li aqui, é que lá no começo da Bíblia, onde Jó diz, entendeu? Que o Senhor, né? Onde o Senhor mostra para Jó, aonde tudo que ele tinha, o Jó diz que o Senhor deu e o Senhor tomou. Eu não imagino assim, por quê? Não é sobre a minha vida que eu estou falando aqui, nem a vida de Jó, que eu também não sou um Jó e nem vou chegar aonde quem era ele. Mas Deus sabia que Jó era um homem temente a ele. Então Deus permitiu que o inimigo tirasse alguma coisa de Jó, quando ele expressou, Deus me deu e Deus me tomou. Deus não tomou, ele achou que Deus tomou, Deus reteu. Portanto, ele
devolveu tudo a Jó, porque sabia que ele era um reto aos olhos de Deus. Irmão, para encurtar mais meu testemunho, assim eu fiz. Eu comecei a obra do Senhor, e um certo tempo eu comecei a achar que o Senhor estava me dando, e eu aproveitando daquilo ali, e achei que já estava bom para mim. E comecei a reter as obras do Senhor, deixar para trás. Mas mesmo assim não recuei, e o Senhor começou assim mesmo me abençoando, mas o Senhor começou a me tirar aquilo que Ele estava me dando. Mas eu não recuei, eu continuei. Até que um dia, orando, a única coisa que eu pedi ao Senhor, uma esposa. E o Senhor me deu essa bênção que vocês estão vendo aí, a Maria Aparecida. O Senhor me deu essa esposa. Vira a cabeça. Eu orei e pedi, e o Senhor me deu no mesmo dia, na mesma hora. Só que eu fiquei um mês conversando com ela sem conhecer ela. E depois eu cheguei a conhecer, e aqui estamos há 18 anos, né, irmão? 18 anos já, vai fazer 20 anos já. Mas só que aí, quando eu ganhei essa esposa, eu continuei, graças a Deus, prosperando. Aonde as pessoas às vezes pensam que prosperar é dinheiro. Não. Eu prosperava em tudo. Tudo que o Senhor me dava, eu prosperava. Eu prosperava em oração, eu prosperava em dinheiro, eu prosperava. E comecei a levar a vida. Quando eu achei que eu estava muito bem de situação, eu achei que aquele já chegava, igual aquele servo que encheu os seus celeiros e disse para Jesus: minha alma, acalma que agora tu tem aqui. O Senhor vira para ele e diz: louco, se amanhã pedir a tua alma, que será de tu? Mas mesmo assim, meus irmãos, eu fiquei assim, longe da obra do Senhor, e comecei a visitar uma igreja, a visitar outra, a visitar uma, a visitar outra, e nada aquilo mais eu pedia ao Senhor, orava ao Senhor, e o Senhor começou a me reter aquilo que Ele tinha me colocado na minha mão, me dado. E ali eu comecei a reclamar, a perguntar a Deus por quê. Mas Ele me dizia que era por causa da obediência, e eu não queria escutar. Onde eu quero dizer para os irmãos que não vamos desobedecer a Deus, porque quando Deus te chama, é porque Ele tem algo na tua vida. Se a minha lágrima rolar, meus irmãos, no meu rosto, os irmãos me perdoam, eu estou aqui só para expressar isso aí para a edificação da igreja. Então eu comecei a abandonar a obra do Senhor, e aquilo que Deus me deu, eu comecei a reter, e Ele também começou a tirar de mim. Ele começou a tirar de mim, e eu comecei o que eu vou fazer? Então o inimigo começou. Eu não estou aqui querendo dizer para você que culpado foi o inimigo, ou culpado foi o irmão, ou culpado foi a igreja, ou culpado foi Deus. Não, o culpado foi eu, somente eu. Que é o que eu sempre costumo dizer aqui: o que você quiser, meu Deus, o que você quiser, meu irmão, que você pedir a Deus, Ele te dá. Mas precisa de você conservar essa obra para a honra e glória de Deus. Então eu comecei a achar que aquilo ali já era bastante, mas não era. E o inimigo começou a me tomar. Deus permitiu que ele começasse a mexer
Mas por que eu falei esse versículo aqui? Porque Deus, eu acredito que Ele permitiu que tudo isso acontecesse, mas Ele não permitiu que tocasse na minha vida. Na minha vida Ele não permitiu que tocasse. E começou as pessoas até trazer oferta para mim, tá? E eu olhava aquilo ali, achava que era de Deus e acabava que não era. Até que, enfim, para encurtar o testemunho, para não tomar muito tempo dos irmãos, chegou uma hora que eu cheguei a zero. Até a minha casa eu não tinha mais. Mas continuei com o Senhor. Nessa época eu trabalhava com obra. Eu era um grande construtor. Eu tinha crédito na praça. Eu tinha crédito com o Senhor Jesus, que era o mais importante. E aquilo ali começou a acabar. Começou a reter. O inimigo virou para mim e falou assim: aí, tua vida acabou. Faz uma coisa. A mulher de Jó falou: abandona esse teu Deus e morre. Mas eu não abandonei meu Deus, mas tentei a morte. Tentei a morte. Então eu tentar essa morte, hoje eu estou contando esse testemunho. Por quê? Porque vive pesando na minha consciência. Porque eu fui criado na roça, fui criado por um casal de gente, meus avós, meu pai, que sempre me ensinou a verdade. E quando eu fui para o Senhor Jesus, eu fui para com a verdade. Porque eu sei que com mentira eu não vou chegar a lugar nenhum. Então o inimigo começou tu acabou com tudo, tu acabou tudo, então pega a tua vida agora e acaba com ela. E ali um dia a minha esposa saía para ir para o colégio, ela trabalhava à noite, e eu peguei, o inimigo já tinha permitido também que, Deus já tinha permitido que o inimigo tocasse na minha saúde, e eu já estava deprimido, estava com depressão. Muitas vezes eu chegava no trabalho, não sabia nem onde eu estava, e ali a carne foi mais fraca do que o espírito. Eu peguei um monte de comprimido e tomei para morrer. Mas não foi o bastante. O Senhor teve misericórdia da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E não deixou que eu morresse. A minha esposa chegou em casa, eu estava lá. De jeito. Mas aquilo ali eu continuei me perguntando por quê? Senhor, por que eu não morri logo de uma vez? Eu queria acabar com isso. Mas por que eu não morri? O Senhor não quis, porque Ele podia permitir qualquer coisa, mas Ele não queria que tocasse na minha vida. Mesmo assim, meu irmão, a verdade vai chegar agora. Agora é que a verdade vai chegar. Aonde eu estava oprimido por essa verdade, que nem a minha esposa não sabia. Como eu não consegui, como o inimigo não conseguiu acabar com a minha vida naquele dia, eu voltei. Aleluia. Peguei o ônibus, fui na cidade, e ali eu havia um rapaz na calçada vendendo veneno de rato. Aonde esse veneno de rato, aonde diz que se você tomar 3 caroços, você não andava muito, você morria. Irmão, eu perguntei para aquele moço: esse veneno é bom? Que eu preciso lá em casa matar um rato. Ele disse para mim assim: olha, o rato não vai andar nem 2 metros, ele vai morrer. Eu falei: então me dá um. O cara
Estava vendendo até escondido, porque era proibido. Aleluia. E ali eu peguei aquele veneno, fui para o mercado, comprei uma garrafa de iogurte, comprei um pedaço de bolo, entornei aquele vidro de veneno todo dentro do iogurte e tomei. Meus irmãos, não demorou 5 minutos para mim ficar cego. Eu encontrava um jeito de correr para dentro do quarto e colocar um bilhete falando para minha esposa que se ela chegasse do colégio e eu não estivesse ali, ela me procurasse, que eu estaria no hospital. Mas sabendo que não era isso, mas ali estava aqueles garranchos, que ela não entendeu nada. Eu corri, porque meu carro estava um pouco longe da minha casa, mas quando eu cheguei lá, eu já não enxerguei mais meu carro. Eu já estava cego, em condições de... né? E ali eu não tive nada. Ali eu só saí, sentei na calçada, na esquina. Eu só lembro quando eu sentei na calçada. Ali Deus usou um sobrinho meu que estava trabalhando numa obra lá não sei aonde, e mandou ele vir lá em casa. Ele não era nem para vir lá em casa, mas ele veio. A gente chegou naquela esquina, eu estava caído na esquina, e só escutei a voz dele falar assim: tio, o que aconteceu? Eu não vi mais nada. Eu não vi mais nada, irmão. Eu cheguei naquele hospital, me levaram, e ali me levaram lá para dentro. Aleluia. E a família virou para a doutora, para o médico, falou: e aí, a vida dele, como é que está? Disse: olha, a gente vai lá dentro apanhar o óbito, e quando voltar, a gente vai mostrar o óbito para vocês e ver o que foi. Deus usou a minha sobrinha. Minha sobrinha virou para aquela doutora e falou: doutora, aqui quem dá o óbito é o médico dos médicos. Aleluia! Aleluia! Não é o senhor e não é a senhora. A doutora virou para minha sobrinha e falou assim: minha filha, ora muito, reza muito. Só Deus mesmo, porque esse homem tem 5% de vida. Ele tem 5% de vida. Minha sobrinha falou que para Deus é o bastante. Isso me disseram, porque eu mesmo não vi nada, porque eu estava em coma. Eu estava morto. Então, meus queridos, para resumir, eu quero dizer para você o seguinte: que eu provoquei, eu escutei a voz do inimigo. Eu escutei a voz do inimigo mais forte do que a voz de Deus naquela hora. Mas mesmo assim, o Senhor não permitiu que ele tocasse na minha vida. Aleluia! O terceiro dia depois, que eu estava lá em coma, no terceiro dia, ali eu estava de manhã cedo numa maca, deitado, que foi a hora que Deus me devolveu a vida. Tinha um enfermeiro sentado do meu lado. Aí ele olhou para mim e falou assim. Quando ele viu, abriu os olhos, ele se assustou e falou assim para mim: moço, o senhor é crente? Eu falei assim: sou cristão. Foi o que eu falei com ele. Eu ainda dizer que eu era cristão, porque realmente eu era um cristão, só que eu estava completamente desobediente. E ali eu perguntava para ele: por que você pergunta se eu sou cristão? Ele falou: moço, eu não sou crente, mas essa noite eu vi uma coisa. O senhor estava dormindo,
O senhor estava dormindo? Não, estava em coma, como o senhor estava. E vi um homem de branco, e flutuava por cima do senhor. Glória a Deus. Ele flutuava por cima do Senhor. Ali, e quando ele saiu, o Senhor abriu os olhos. Glória a Deus. Falei, irmão, era o anjo do Senhor que estava flutuando por cima de mim. Aleluia. E ali, meu irmão, o Senhor me devolveu a vida. Mas mesmo assim, quando eu saí dali, eu não tive a coragem de dizer que eu tinha provocado. Eu pensava assim, como é que eu vou fazer isso? Eu sou um grande empresário. Eu não era um rico empresário, mas eu tinha minha fidelidade com meus clientes. Dali, quando eu saí daquele hospital, depois eu fiquei com a vergonha nada de dizer. Então chegava um para mim e dizia assim, você não vai mais fazer isso não, né? Eu falava, fazer o quê? Não fiz nada. Eu vim parar aqui, o que foi? Eu só me lembro que eu fui lá no mercado, comprei um iogurte, comprei um bolo e comi. Então o pessoal processa o mercado. Vê se tu acha, o negócio processa o mercado. Mas a minha consciência não deixava, porque eu estava mentindo. Eu estava simplesmente falando a mentira, porque eu provoquei. O mercado não tinha nada a ver com isso. Os irmãos não tinham nada a ver com isso. Jesus não tinha nada a ver com isso. Eu provoquei. Então ali eu fiquei com aquela consciência, meu irmão, com aquele peso na minha consciência, onde as pessoas queriam prender a minha esposa, aleluia, achar que foi ela que me envenenou. Aquele bilhete que eu deixei não podia provar direito, que estava arranjado. Mas mesmo assim aquele bilhete pôde provar a inocência dela. Mas não pôde provar a minha traição. Porque para mim foi uma traição com Deus e com ela. Então, meu irmão, a partir dali a minha vida veio a zero. Mas o Senhor não me abandonou. Glória a Deus. Eu cheguei em casa. Na hora que eu cheguei em casa, que eu fiquei de alta depois de 5 dias, a minha mulher chorava e dizia assim para mim, olha, hoje não tem um caroço de arroz para botar na panela para nós comer. Tudo que você tinha perdeu. As obras que você tinha não está mais, o pessoal já abandonou, o pessoal tomou. Até o terreno que eu tinha em Itaipuaçu já estava à venda, porque o pessoal já tinha botado na internet que eu tinha morrido. Então ali eu virei para ela e falei assim, minha filha, Deus proverá. Aleluia. Eu falei, Deus proverá. E mesmo com aquela traição que eu tinha feito ao Senhor Jesus, eu dobrei o meu joelho e falei com ela, Deus proverá. No mesmo instante o telefone tocou do meu lado. Uma ligação dos Estados Unidos, de uma pessoa me chamando para fazer uma obra para ele. Falei, amigo, mas eu estou nos Estados Unidos, mas amanhã eu estou no Brasil. Eu queria saber, porque eu peguei aqui que você é construtor e tal. Amém. Para não encobridar muito, porque o irmão me perdoa, mas é para a edificação da igreja e daqueles que assistiram esse vídeo, em nome de Jesus. E ali no outro dia eu fui lá encontrar com aquele rapaz, achando que fosse uma cilada do inimigo novamente, mas mesmo assim eu fui. O rapaz me chamou para Teresópolis para construir uma kitnet para ele, e essa kitnet virou uma casa com 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. E ali eu comecei novamente a agradecer o Senhor por tudo aquilo, mas faltava uma coisa, meu irmão. Faltava uma coisa com Jesus. A verdade. E aquilo eu ficava sendo um cristão, mas um cristão igual um macaquinho, de galho em galho, sem saber aonde estava, sem saber aonde ficar.
E o Senhor não me deu mais nada. O que eu tinha, Ele reteu. Ele não me tomou, com certeza Ele não me tomou, Ele reteu. E eu comecei a negociar com Deus. Eu falava com Deus assim: Senhor, se Tu me der isso aqui assim, 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 eu vou na igreja e falo a verdade. E o Senhor falava comigo assim: por que eu? Porque tu não vai e não fala a verdade? Por que tu não coloca a tua casa em ordem? O Senhor falava comigo assim. E o Senhor começou a me usar à noite com sonho na igreja e me despertando sobre aquela palavra. E eu ali, eu tinha sonho, e sempre falando isso, perguntando ao Senhor, e Ele me respondia em sonho. Levei o tempo sofrendo, construí aquela obra, terminei aquela obra, comecei a minha vida novamente, mas nada mais que eu colocava a mão prosperava. Deus não me usou mais em oração, Deus não me usou mais para o irmão, Deus não me fez mais nada prosperava. Dinheiro eu ganhava e aquilo parecia fumaça, não prosperava. Até então que um dia eu vim aqui, é mais comprido o testemunho, mas eu vim aqui na casa do meu sogro. E aqui eu passava, e eu não estava, eu estava assim, com o Senhor, mas eu estava de galho em galho. Eu não sabia onde eu estava onde o vento levasse. E eu passei aqui e vi essa igrejinha. E perguntei para o meu sogro: essa igrejinha não funciona? Ele falou: funciona. Não, de vez em quando, mas aí vai funcionar. E eu coloquei com Deus na minha mente: eu vou congregar nessa igreja. Eu acho que aqui é onde o Senhor vai me abençoar e vai devolver aquilo que Ele me deu. E o Senhor voltava a falar comigo: sim, mas só depois que tu botar a tua casa em ordem. Aconteceu que a gente veio morar aqui com meu sogro, e aí eu falei com ele, falei com o pastor aqui e tal: pastor, eu quero ficar aqui nessa igreja com o senhor aí, mas eu estou ainda com problema, e ele sabe qual é o problema, né? Que eu já citei para ele. Mas o irmão quer vir, depois eu te dou a resposta, agora não, eu vou orar. E eu tinha parado de fazer obra. Mas isso que eu falei com o pastor, nisso que eu ia orar, o Senhor, toda noite o Senhor me usava em obra, mostrando para mim a ferramenta que trabalhava na obra. Que essa ferramenta, para aquele que conhece, o homem que conhece a obra, ele sabe. É prumo, linha e nível. E o Senhor me mostrava aquilo no sonho. E eu falava com o Senhor: Senhor, mas eu trabalho mais com obra. O porquê? Toda noite eu sonho o Senhor me mostrando. Uma noite o Senhor falou comigo: aqui está o teu prumo, a tua linha e o teu nível e o teu alicerce. Aleluia. Aqui está. E eu dizia para o Senhor assim: Senhor, no sonho eu falava para o Senhor me mostrava na obra parede rachada. E o Senhor me mostrava naquela parede rachada e dizia assim: olha, ali ainda tem jeito. Aquela parede que está ali ainda tem jeito. É porque ela saiu do prumo e rachou, mas ela tem jeito ainda, no sonho. Se você colocar o prumo nela, ela chega para o lugar.
Se ela não chegar mais para o lugar, tu destrói ela e faz uma parede nova. Um dia desse o pastor estava falando aqui sobre, o pastor Alexandre pregou aqui sobre a pedra que está no teu caminho, que se tu não pedir ajuda, e se tu não tiver força para tirar essa pedra, tu vai sempre tropeçar nela. E assim eu estava. Eu não tinha mais força para tirar aquela pedra, eu não tinha mais força, e o Senhor me mostrava aquilo ali. Eu comecei a ler a Bíblia novamente, comecei a conversar com o Senhor, e o Senhor me mostrava realmente aqui dentro da Bíblia a mesma ferramenta que eu usava na minha obra, porque para mim usar a minha obra e mostrar para o meu cliente, ela tinha que estar aprumada, alinhada e bem alicerçada. E assim estaria eu tinha que estar assim, para me poder assumir a minha responsabilidade com Deus novamente. E isso começou a me pesar, meu irmão. Começou a me pesar porque eu falava com Deus: Senhor, como eu vou fazer? Só para encurtar, aleluia, o meu testemunho, eu diria assim, só em eu pensar em chegar para Deus e falar com Ele: Senhor, eu vou completar o meu testemunho, sim, para a edificação da tua igreja e para a salvação da minha alma. Mas primeiro, eu agora vou. Eu vou a ti, porque não foi eu, o Senhor, que errou comigo. Eu só tenho que agradecer porque o Senhor poupou a minha vida. Porque o Senhor não permitiu. A partir daquele momento que eu pensei em falar a verdade para minha esposa, a igreja, o Senhor começou a me devolver aquilo que, aleluia, que Ele tinha retido. Então eu creio, meu irmão, que a partir de hoje, a partir desse momento, eu vou ter tudo aquilo que o Senhor me devolveu. Por quê? Porque eu usei a verdade. Eu coloquei a minha casa em prumo, coloquei a minha vida em alinhamento, coloquei a minha vida na verdade, porque Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para isso eu tenho que ter a verdade. E eu fiquei pensando: meu Deus, a semana toda falei para o meu sogro, eu tenho um testemunho da igreja, eu gostaria até, porque ele também não sabia de nada, ninguém sabia de nada, minha esposa não sabia de nada, ninguém sabia de nada, só eu e Deus. Mas eu escondi aquilo não estava bom para mim. Chamei o pastor Anísio, conversei com ele e adiantei para ele, falei com ele: irmão, eu estou com essa situação, mas eu estou com medo. Eu ainda tinha medo de chegar para minha esposa e falar com ela a verdade e pedir perdão a ela pelo sofrimento que eu fiz ela passar. O pastor Anísio falou: se eu fosse você, eu preparava o coração dela antes. Eu confesso que eu ia falar com ela hoje, mas não. Ontem, depois que eu conversei com o pastor Anísio, eu preparei o coração dela. Eu cheguei para ela e falei: filha, isso.